Olá, meu nome é Joel Aleixo, fazem 35 anos que eu sou um alquimista e estou aqui dentro do meu laboratório e quero apresentar para vocês muito mais que um trabalho. Na realidade, isso aqui é um universo onde você pode caminhar e cada passo como um degrau, uma escada ascendente, onde você vai ter muitas oportunidades de conhecer um trabalho que tem muitos olhares. Então hoje eu me sinto dentro de uma esfera, olhando para todas as direções, e direções que sempre nos levam para um espaço maior de consciência, para que a gente possa a cada dia melhorar ainda mais aquilo que somos, aquilo que pensamos, no nível físico, no nível emocional, no nível sentimental, e sejamos sempre no amanhã pessoas melhores do que do dia de hoje. Então eu quero aproveitar, esse encontro, esse momento com vocês para apresentar o que é o Universo Joel Aleixo. Hoje o Universo Joel Aleixo ele conta com uma fazenda de plantio, um sítio onde eu cultivo lá todas as flores que eu trago para este laboratório, manipulações de alquimia floral. Temos também uma escola de alquimia, temos um lançamento, geralmente de 3 em 3 meses, na internet, onde eu faço um lançamento de iniciação alquímica. Um lançamento que lá dentro ali do nosso grupo a gente chama Alquimia para o Mundo. É um lançamento especial, porque ela convida você a nos conhecer e conhecer o nosso primeiro passo, que é um passo super importante para adentrar esse caminho que a gente chama de caminho alquímico. Uma jornada interior, com muitas ferramentas que podem nos ajudar a dar sempre esse mergulho em busca do bem-estar, da cura, em busca de uma melhor qualidade de vida, em busca dessa satisfação interna, para que a gente possa transformar essa satisfação interna, ela se realize em todos os segmentos da vida, no plano material, no mundo da materialidade e também principalmente no mundo da espiritualidade interna, onde a gente, a partir do momento que experiencia a alquimia, a gente possa viver a cada dia muito melhor. Quando as pessoas chegam na escola de alquimia, conhecem o nosso trabalho alquímico, ela às vezes tem um primeiro olhar, mas hoje é uma oportunidade que eu tenho aqui no meu laboratório de apresentar um olhar muito mais amplo para esse encontro, tá? Então, quando a gente sempre chega num primeiro momento e vai conhecer essa alquimia. Essa alquimia floral foi aqui que tudo se iniciou. Foi nesse espaço aqui. Então, aqui você tem 99 flores do sistema e este é um kit floral, uma alquimia floral que tem uma questão super importante, Você vai avançar bastante na escola de alquimia, você vai conhecer coisas incríveis nesse universo Joel Aleixo de alquimia floral e nunca vai esquecer este aqui. Este primeiro passo sempre te acompanha, porque independente do trabalho avançado de alquimia que você faz com o seu paciente, este aqui é sempre aquele que integra o seu trabalho ao cotidiano. Então essas gotinhas, essas flores, essas situações, elas nunca podem faltar no seu laboratório. E aí você começa, essa é a primeira trajetória, são 99 situações diferentes e ainda tem um universo de produtos que dão apoio a esse kit. Então aqui você tem uma linha cosmética onde a gente se aventura aí pelos caminhos da alquimia com óleos essenciais, da aromaterapia. E isso é muito legal, porque o trabalho aromaterápico, ele é um trabalho que nos ajuda muito a dar sustentação, principalmente nesses primeiros passos alquímicos que se dá em busca da saúde. E aqui a coisa não para, tá? Porque depois que você faz a formação nesse módulo, você faz a formação naquele que a gente chama o Kit Primus, aí você vai conhecer uma coisa maravilhosa que é
uma outra formação, um aprofundamento desse tema, que é os 4 elementos. Esses vidrinhos aqui, ó, eles traduzem da natureza o elemento fogo, terra, ar e água. É muito legal esse trabalho, por quê? Porque muitas vezes, quando você inicia um paciente, ele começa a apresentar algumas coisas muito estranhas. Por quê? Porque ele não tem o equilíbrio dos elementos dentro dele. Então, às vezes, falta um elemento fogo, ou o elemento fogo se excede. Às vezes, ele tem uma falta de terra, ou o elemento terra se excede. Então, são nuances, né, do ar, da água, o excesso, a falta desse elemento. Então, é importantíssimo cuidar dele como se ele fosse a terra, onde nós estamos plantando essas flores. Então, uma pessoa que tem excesso de terra, esturrica a base interna dele, e o que é que vai acontecer? Não faz efeito. Então, eu vou vir aqui, ó, com esse kit, essa alquimia, esse kit dos 4 elementos, e equilibro o elemento que falta, ou eu tiro o excesso daquele elemento, para que essas flores do primos possam renascer dentro dele sem problemas de base. Porque todas as flores, que é o prenúncio da semente. A flor é o prenúncio da semente. Então, o que é que você faz com um prenúncio de semente? Quando você planta essa semente, o que é que busca? Terra, fogo, água e ar. E se o paciente tem aquilo de mais ou tem aquilo de menos? Então, é importante aprofundar o tema alquímico para que você possa aprender também a cuidar daquela terra. E a partir daí, a escola de alquimia continua avançando e a gente tem aqui um outro encontro. Esse encontro é com o kit DNA. Aí já você está num terceiro passo aí da escola, num terceiro avanço, vai aprender muito sobre DNA, porque isso aqui era uma preocupação constante dos alquimistas, né? Porque ali na minha frente está sentado quem? O meu paciente, dentro daquele corpo que pertence ao pai e à mãe dele, aos avós dele. É muita gente. A ancestralidade de DNA pode interferir as 5 últimas gerações. Então é pai, mãe, os avós, os bisavós, os trisavós, os tataravós e os pentavós. Provado cientificamente que eles podem interferir nas reações químicas produzidas no DNA. Então, este é um grande encontro, é o terceiro encontro da Escola de Alquimia, onde você vai aprender a lidar com essa ancestralidade física e essa ancestralidade também que vem impregnando as nossas emoções. Então, muitas vezes você está diante do seu paciente, quem é que está ali na sua frente? É o avô, é o pai, é a mãe, dentro dele. Então, quem é que está falando com você? Não é ele. Então, a gente precisa buscar essa real identidade, equilibrando os elementos e tratando o DNA. Aí aqui já são alquimias mais elaboradas, porque aqui dentro a gente já encontra o ouro, a prata, os aliastros desses nobres metais e também de pedras preciosas. E a história não acaba aí, né? Porque a gente pode continuar avançando. Esse kit traumas aqui, ó, é um kit que eu chamo de traumas e também de Materlux. Esse é um grande trabalho de alquimia que a gente faz usando uma coisa específica para tratar a matriz. Muita gente, João, mas o que é a matriz? A matriz é mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui não é o chakra coronário na mulher. Aqui é a matriz. A matriz é como um grande chakra que a mulher carrega na cabeça, uma coroa onde, quando os espíritos vêm encarnar dentro de um corpo feminino, eles penetram aqui. Não é aqui por baixo. O que vem por baixo é a semente. O que vem por cima é o espírito que insufla vida a essa semente. Então, aqui no quarto passo da alquimia floral, a gente dedica
a essa criatura mulher, tá? Porque matriz, só quem toma é a mulher. Aqui dentro, eu tenho também uma outra alquimia, que são as alquimias que eu chamo de traumas intrauterinos. Então eu tenho dividido aqui trauma intrauterino masculino e feminino. Então ele está associado à matriz. Esse eu posso dar para os meninos e para as meninas, mas o Materlux eu só posso ministrar para a mulher, porque somente a mulher carrega no alto da sua cabeça a matriz. Isso é muito interessante, é o quarto passo da escola. Vocês vão aprender uma coisa incrível, que é um postulado paracelsiano, que só cuida do feminino, desse universo feminino. Isso é uma coisa maravilhosa, faz uma diferença muito grande no caminho alquímico. Porque geralmente hoje o que é que faz? Atende mulher e homem igual. Não, para a alquimia não. As mulheres carregam uma coroa que o homem não tem. Carrega aqui um portal, onde aqui o verbo se faz a carne, dentro do seu seio. E aqui, ó, no seio, como interior e como essência dela, aqui é gerado o filho. E durante esse processo de 9 meses que ela carrega um filho aqui dentro, muita coisa pode acontecer. Porque a mulher, ela não deixa de ser ela. Nós temos aqui um indivíduo. E nós temos agora outro indivíduo sendo gerado aqui na barriga dela. Então tudo aquilo que ela pensa, tudo aquilo que ela sonha, tudo aquilo que ela vive, pode gerar nessa criança interna, que ela carrega agora, traumas intrauterinos. Então a alquimia veio, lança esse olhar, criou esse detergente para tratar muitos sintomas que vocês vão conhecer, que vocês vão vivenciar em consultório e como é que acontece a cura desses sintomas. Somente se tomar traumas intrauterinos. Porque isso aqui não é uma coisa que é da criança, é uma coisa que é da mãe que impregnou a criança naquele momento, naquela experiência de 9 meses. É bem interessante esse quarto passo da escola. E a escola continua. E esta continuação nasce aonde? Essa continuação nasceu da experiência. Porque a minha primeira experiência foi aqui, no Kit Primus. E aí eu comecei a perceber que tinha algumas pessoas que não respondiam aos processos de cura e a caminhada. Então, o que foi que aconteceu? Logo mais a seguir, eu comecei a ter a experiência dos elementos, porque eu vi que as pessoas que não tinham resultado com esse plantio das flores do Primus, era porque faltava algum elemento naquela terra, naquele terreno. Então veio aí a intuição, o conhecimento desse postulado de alquimia dos 4 elementos para tirar, curar, melhorar a performance daquilo que numa brincadeira eu chamei de o encalacrado, né? E depois eu percebi que mesmo desencalacrando ele com os elementos, existia algum grupo de pacientes que eles apresentavam coisas muito estranhas. E aí uma frase despertou a minha intuição para uma caminhada nova. Porque um paciente uma vez olhou para mim e falou: eu não quero ser igual a meu pai. E aí foi quando veio o postulado de Nicolas Flamel, que fala de DNA. Então você vê que isso aqui vem de uma experiência. E dentro desse postulado e desses estudos, eu descobri a matriz. Quando Paracelsus já começou a questionar, há 500 anos atrás, por que você vai tratar um homem e uma mulher de maneira igual? Não pode, não dá. E aí pronto, começou a vir, era um sucesso, esses 4 caminhos, esses 4 cursos já estavam montados dentro da escola, fiquei muito feliz, né? E usava muito para ter o quê? Experiência. E aí, num dado momento, eu comecei a atender pessoas mais velhas, pessoas lá na terceira idade, ou então pessoas envelhecidas prematuramente, porque a experiência no seu social, no seu cotidiano era muito dura, muita repressão, muita opressão, e eu comecei a perceber que existiam pessoas muito tartarizadas.
pessoas que tinham ideias fixas. Então não adianta usar primo, não adiantava usar DNA, 4 elementos. Onde estava aquilo? Aquilo estava no tártaro do dia a dia. Uma pessoa que fica repetindo o padrão, repetindo ideias. E aquilo tartariza no sistema nervoso central e também no sistema celular de DNA. Então era importante entender, conhecer esses postulados de alquimia antiga, que fala da doença dos tártaros. E aí nasceu esse aqui, o kit Trindade e Tártaros. É um kit voltado para fazer limpeza, asepsia. Eles são detergente daquelas criaturas, né, que na caminhada, nos nossos encontros laboratoriais, dentro do nosso consultório, são pessoas difíceis às vezes de lidar. Por quê? Porque elas não mudam, são muito resistentes e apegadas às ideias ultrapassadas que levaram exatamente ela para aquele lugar, que é a doença, o desequilíbrio. Então nasceu esse postulado, ele é o 5º passo da Escola de Alquimia. Vocês vão aprender muito comigo a tratar tártaros, para que a gente possa fazer um bom trabalho floral e continuar avançando no propósito da cura. Depois, aí passaram-se 2 anos, 3 anos, nasceu o Torus. Essa simplicidade aqui, ó, desse kit aqui de Torus, são 3 vidrinhos, ó. Olha que coisa linda isso, Torus. E aqui foi minha primeira inspiração com um cara chamado John Dee, que estava chegando, me inspirando, né, que viveu lá no ano 1550. E esse John Dee, um grande alquimista inglês, ele veio me inspirando. A primeira inspiração dele foi essa, o Torus. O que é isso aqui? Isso aqui é uma alquimia floral muito interessante. Por quê? Porque ela atua diretamente no ser, né? Porque quando você pensa, isso aqui está no mundo das ideias. Então você cria aqui, você intui aqui, você vive aqui ampliando o horizonte da sua cabeça. Depois que essas ideias são formadas aqui, ela desce, ó, e vem para cá, que é o sentir. Aqui existem neurônios na área cardíaca. E depois essas ideias vêm para cá, ó. Aqui também existem neurônios que são os enteros. Então, ó, pensar, sentir e fazer. Toros. Quando você liga isso descendo e subindo, aí acontece um fenômeno bem interessante. Você começa a estar na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Isso é muito legal, porque isso é sucesso. É sempre sucesso. Então, muitas vezes você está na hora certa, fazendo a coisa certa, mas está no lugar errado. Muitas vezes você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Você está na hora certa, mas está fazendo a coisa errada. Muitas vezes também pode ser envolvido dentro desses processos de toros uma pessoa, não é? Um companheiro, um sócio. E aí também você tem que estar fazendo a coisa certa com ele. Muitas vezes a pessoa está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa com a pessoa errada. Onde isso vai dar? E por que você atraiu para o seu projeto aquela pessoa? Porque o teu Torus está desregulado. E Torus, ele faz parte da fisiologia da alquimia. E isso é bem interessante. Esses primeiros passos aqui, são 6 passos que você dá dentro da escola do Universo Joia Aleixo, são muito interessantes, porque eles cuidam muito o quê? Da mecânica, eles cuidam muito do dia a dia, eles cuidam muito do cotidiano, eles cuidam muito do o ser, estar, permanecer, ficar. O primeiro verbo que a gente conjuga na escola. Então são passos muito interessantes. Isso aqui é um momento da escola, né? Onde você tem aqui o deslumbrar-se, o descobrir-se como um grande alquimista que dá grandes soluções para todas essas coisas que eu falei aqui. Essa primeira etapa da escola, ela é uma etapa mais densa.
essa primeira etapa, esses primeiros 6 passos, é o passo daquele iniciante, daquele iniciado. E aqui a escola se divide, nesse momento aqui, os próximos 6 passos. Porque aqui nós temos somente os postulados de um alquimista, que é o John Dee. Nesse kit aqui nós temos o Corpus Celestis. É um kit astrológico. Por quê? Porque o cara, quando ele trabalha DNA, quando ele trabalha o cotidiano, quando ele vai para o mundo, quando ele vai conhecendo, quando ele vai, você liga o torus dele, né? Ele vai sempre olhar para você e vai perguntar uma pergunta clássica de consultório, é assim: e aí, Joel, e agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu nasci para quê? Qual é o meu propósito? Aqui está tudo arrumado. Então aqui nós vamos começar a entrar numa área que tem uma relação muito grande com o seu propósito. Então, Corpus Celestis é o kit astrológico de John Dee, baseado numa astrologia muito antiga, baseado numa astrologia ancestral. É a astrologia raiz. Ela é diferenciada da astrologia moderna, porque essa é uma astrologia de 5.000 anos. E ele seguia muito bem essa astrologia, desenvolveu todos os seus postulados baseados nela. Então eu sigo John Dee aqui no meu laboratório. Aqui nós temos como um suporte, um apoio também, vários conhecimentos e postulados. Então, John Dee aqui, ele acredita, por exemplo, que você, quando desobedece os anseios do espírito, você cria vitriol. Vitriol é um remédio à base de carbono, carbono siberiano. Fui buscar na Sibéria, numa mina com 30 quilômetros de profundidade. É o maior buraco construído pelo homem no planeta. Vitriol, quando você não obedece os comandos que vêm do seu espírito, eles viram carbono. E é preciso fazer essa grande limpeza carbônica. Então esse kit nos ajuda a isso, a limpar os nossos carbonos, porque a gente não entende, muitas vezes, o anseio do espírito. Aqui nós temos uma outra experiência de John Dee, que é o kit telômeros. Esse específico para a célula, limpar telômeros celulares. Então aquelas anteninhas ali, ó, que amarram-se no DNA, o DNA é amarrado pelo telômero, não é? Responsável direto por aquilo que a gente chama de envelhecimento. Quando as coisas começam a envelhecer, é porque nós estamos perdendo telômeros. Então, não somente isso significa, mas também as anteninhas, onde quando o espírito ele quer falar direto com o seu corpo, ele tem que vir através do telômero, que é o seu comando. Ele vai direto na célula. E aí, de repente, você se pega fazendo uma coisa de maneira intuitiva, de maneira fortuita, de maneira inconsciente até. Você diz, nossa, eu fiz isso. Fez, porque você atuou direto, o espírito na matéria. Não passou pela cabeça, pelo sistema, não passou pelo pensamento, porque aí existe o quê? Quando passa pelo pensamento? Existe perda de tempo, né? Porque tem que percorrer espaços, tem que fazer muita química. E quando o espírito conversa direto, fazendo telômero, estimulando telomerase, além de você sentir mais vigor, mais força, né? Você vai conseguir até retardar o envelhecimento. Então, quem sabe aqui não estejam aqueles ideais da vida eterna, né? Do John Dee e dos alquimistas. E você tem as mônadas. Esse trabalho com as mônadas é um trabalho muito interessante, porque o trabalho com mônadas, ele trabalha os dutos, os canais, por onde o teu espírito se materializa. Então, como é que o espírito do Joel está aqui? Ele tem tubos por onde ele entra e se manifesta. Para o alquimista John Dee, ele chamava esses tubos de mônadas. Então, esses são passos separados. Eu vou fazer o Corpus Celestis,
depois eu faço vitriol, depois eu faço telômeros e monas. Isso aqui é muito assunto. Você não tem noção do que tudo isso significa. Mas quando você estiver na escola de alquimia, que tem esse divisor aqui, né, de águas, onde você tem uma parte mais fisiológica, mecânica, biológica, aqui você tem uma parte da fisiologia espiritual, onde o espírito se manifesta em você. Tem um canto, tem uma história, tem mistérios, tem segredos que vão ser revelados nessa experiência mais avançada da escola de alquimia. E ainda temos esse kit, que é um kit mineral. São minerais aqui. Você tem uma combinação aqui com 12 pedras preciosas, com 12 metais preciosos, que eu chamo de aliastrum. O que é um aliastrum? Ele é um mineral que foi triturado. Ele é um mineral que foi raspado, limado, colocado num equipamento e durante 3 anos e meio ficou neste equipamento para que possa se combinar com a molécula d'água. Então esse é o Corpus Hermeticum de John Dee, que nos auxilia a acelerar processos. Quando eu quero acelerar processos e fazer um trabalho, porque aquele paciente ele já não tem mais tempo e espaço à disposição, ele vai ter que mineralizar o corpo muitas vezes, preparar o corpo para conquistar aquilo que ele já perdeu. Porque já está mais velho, porque já perdeu oportunidades, né? Uma coisa é você chegar com 60 anos e aí querer fazer uma coisa que, eu não fiz aos 25. Aí não dá mais, porque aquilo estava calculado para aquela época, não para 60 anos. Mas aquilo precisa ser cuidado e a partir dos 60 anos despertado um caminho novo. Despertado um livro novo, você vai escrever uma nova história. Mas e o destino? O destino a gente muda assim. Assim a gente muda o nosso destino. O destino que você não cumpriu aos 25, você pode fazer ele com 60, mas de uma maneira diferente. Você vai fazer. O importante, o que é você fazer? É você construir uma nova história. Escrever nas linhas em branco. Escrever aquelas páginas. Só que agora você tem lá 60, 70 anos. E é muito legal esse trabalho, porque John Dee, ele diz que o espírito, ele não tem um tempo e espaço. Ele está livre disso. O corpo tem tempo e espaço. O corpo tem começo, meio e fim. O espírito teve um começo. Tem um meio, mas não necessariamente o espírito terá um fim. Então, a visão dele, o olhar dele, é muito interessante. É uma das coisas que eu mais amo hoje em dia no trabalho, é explorar os postulados de John Dee. Esse trabalho aqui é um trabalho que eu nem lancei ainda, mas vai ser o 12º passo da Escola de Alquimia. Chama-se Fluxus Continuum. O que é o Fluxus Continuum? Assim como a própria palavra diz, é um Fluxus Continuum. Então a gente vai explorar o universo em vida. É muito interessante isso. Você vai explorar o universo em vida. Você vai explorar o infinito em vida. Você vai vivenciar coisas que são muito, muito grandes, são imensas. É uma vida plena. Esse ainda estou desenvolvendo. Mas já estamos quase no fim do projeto, até porque para entender um postulado que fala da energia corpórea, que é um corpo que tem começo, meio e fim, e chamar isso de fluxus continuum é muito intrigante, né? Parece um paradoxo de você estar num corpo que vai morrer, que vai voltar à Terra, mas você ter uma ideia dentro de você que é, na realidade, um padrão de consciência, onde você possa estar em todo canto, no mesmo lugar, em todos os lugares, e ter uma experiência única que a consciência nos traz quando você tem uma compreensão de todos os seus processos. Quando a gente tem uma compreensão dos processos, não existe sofrimento, não existe dúvida,
não existe dor. Então, a alquimia, na Escola Joel Aleixo, termina oferecendo ao paciente um fluxo contínuo para que ele vá, para que ele parta, para que ele se liberte de mim e possa trazer muita gente, indicar novos clientes, trazer sua família, trazer seus amigos, para que ele passe por toda essa caminhada alquímica e possa também, assim como ele, conquistar um melhor bem-estar, conquistar a saúde e no fluxo contínuo uma consciência maior e perceber que ele faz parte de um universo imenso e que sua vida jamais terá um fim.